temos aí desespero do senhor Donald Trump. Por quê? Porque, olha, semana passada ocorreu aí um leilão secreto do Fed. Fed, se você não sabe, é o Banco Central norte-americano. O Trump tá brigando aí com o Banco Central, assim como no Brasil, o Lula tá brigando com o Banco Central. O Lula indicou aí o Galípolo era a indicação do Haddad, e o Galípolo, a primeira coisa que ele fez foi trair o Lula. E aí ele demorou um pouquinho mais, e agora ele já mostrou aí as garras, eu traí mesmo, que se dane, não posso ser demitido mesmo, você que se dane, Lula. Tô aqui com os banqueiros, é isso, tá? No Brasil. E nos Estados Unidos, o Trump também quer abaixar os juros. Acontece que o Banco Central dos Estados Unidos fez um leilão de títulos da dívida pública. Tiago, o que é um leilão de títulos da dívida pública? Eu explico. Se um país precisa de dinheiro e não tem, o que esse país faz? Ele emite títulos da dívida pública, faz um leilão, e aí outros países ou instituições financeiras, ou aí grandes corporações, grandes empresas compram esses títulos, e aí recebem o quê? Juros. No Brasil, por exemplo, se o Lula em algum momento precisar fazer alguma coisa e o Brasil não tiver dinheiro em caixa para isso, ele pode emitir títulos da dívida pública e no momento os juros aí no Brasil estão em quase 15% ao ano. Quem comprar esses títulos ganha 15% ao ano sem fazer nada, porque na verdade, quando alguém está comprando títulos da dívida pública, está investindo nesse país. Investindo sabendo, ó, esse país vai fazer de tudo para me pagar os juros prometidos. O Banco Central norte-americano fez um leilão de 50 bilhões de dólares. E sabe o que aconteceu? Vem cá. Isso nunca aconteceu na história. Ninguém foi. Ninguém comprou. Ninguém quis investir nos Estados Unidos pela primeira vez. O próprio Banco Central dos Estados Unidos comprou os seus 50 bilhões de dólares. Eles compraram deles mesmos. Aí você vê que coisa. Porque o dólar tem uma coisa, os Estados Unidos imprimem quantos dólares eles quiserem. Então eles pegam lá os dólares que não tem lastro, né? Praticamente um dinheiro imaginário, são só números num computador, e aí eles transferem para eles mesmos, ou seja, dinheiro imaginário comprando títulos com dinheiro imaginário. Aí você vê que coisa! Olha só, Estados Unidos da América, ninguém quer investir lá. Aí um dos maiores investidores dos Estados Unidos, que é o Robert Kiyosaki, ele tem vários livros famosos, entre eles tem um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. Muita gente aí deve ter lido, é um guia lá de como investir, tem vários livros de investimentos. Ele falou, olha, o dólar acabou. Esse aí é o fim do dólar, estamos testemunhando o fim do dólar. Os próximos passos serão hiperinflação e a valorização massiva de outros ativos, como o ouro e talvez até o Bitcoin. Esses ativos devem valorizar muito e o dólar vai ter aí, vai começar a desvalorizar e teremos hiperinflação nos Estados Unidos. Lembrando que o Robert Kiyosaki, ele é estadunidense. Então ele torce aí para o país dele sair bem, mas ele já está falando, ó, vai dar ruim, vai dar muito ruim. Vários aí economistas também falaram nas últimas semanas que da maneira como está indo aí a política dos Estados Unidos e principalmente se analisar a geopolítica e como o BRICS está aí se posicionando em tudo, a desvalorização já é um fenômeno aí que não tem mais volta, não tem como barrar. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, mas a desvalorização não dá mais para barrar. Veremos o que o Trump vai fazer aí nos próximos passos. O Trump está aí, secretário de Estado do Trump, estava aí ameaçando o Alexandre de Moraes de sanções. E o Trump usou aí a lei antiterrorismo dos Estados Unidos para tentar ali fazer uma armadilha para o Brasil. 3 vezes o Trump tentou isso no último mês, tá? A primeira, ele mandou ali não dele, mas do Departamento de Estado, o responsável por sanções. E aí ele foi ao Brasil dizendo, ó, a gente quer impor sanções aí ao Comando Vermelho e ao PCC. Mas para isso o Brasil tem que declarar, junto com os Estados Unidos, que são organizações terroristas. Que eles estão enviando drogas também para os Estados Unidos. Então eles são terroristas para a gente. O que ele queria? O que os Estados Unidos foram fazer lá na Síria? O que eles foram fazer lá no Afeganistão? O que eles foram fazer lá no Iraque? O que eles fazem na Palestina? Qual é a desculpa deles? Sempre. No Líbano também. O Líbano é um país que não tem nem exército, está sendo atacado aí todos os dias. E a imprensa finge que não vê. Combater, abre aspas, terroristas. É isso. Aí, ao mesmo tempo, o governo Trump também, aí não foi o enviado de sanções, ele chegou no Brasil, o plano dele foi rejeitado pelas autoridades brasileiras, ele voltou lá com o rabinho entre as pernas para os Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, o governo Trump passou aí a dizer que o Hezbollah está atuando em 2 tríplices fronteiras. Uma é a do Brasil com o Peru, com ali, se não me engano, a Bolívia, e a outra é Brasil, Uruguai e Argentina, que ali estão atuando os terroristas ali do Hezbollah, que estão recrutando, e aí, ao mesmo tempo, o New York Times, que é um jornal que é anti-Trump, mas vamos lembrar
o imperialismo dos Estados Unidos não é uma política de governo, não importa se é Trump, Obama, Biden, Bush, é uma política de Estado. Então, o sistema que o New York Times aí representa muito bem, a Rede Globo também aí no Brasil, eles sempre estão ali ao lado dessa política de Estado, que é o quê? Fazer imperialismo. Aí o New York Times inventou que o Brasil virou uma fábrica de espiões russos. E aí o governo brasileiro já desmentiu isso de todas as maneiras, porém eles continuam com a mentira e a nossa imprensa, obviamente, trata isso como verdade absoluta, exatamente para que tenha uma desculpa no futuro ali o governo Trump de impor alguma sanção ao Brasil, ou o que ele quer é, em algum momento, invadir o Brasil quando, obviamente, quando daí a extrema-direita perder a eleição de 2026. Esse é o plano dele. O Lula não é tonto. O Lula aí, no xadrez geopolítico, tem poucos que joguem tão bem contra o Lula, aliás, tanto no político quanto no geopolítico. E o Lula já acionou aí a China e os outros países do BRICS. Por quê? Porque se acontecer aí dos Estados Unidos impor alguma sanção ao Alexandre de Moraes ou ao Brasil, as relações Brasil e Estados Unidos vão ficar estremecidas. E os Estados Unidos é o segundo maior parceiro comercial do Brasil, só atrás da China. Porém, o que o Lula está aí vendo é o seguinte: como é que a gente substitui os Estados Unidos por outros países? Isso é aquela que vai acelerar a desdolarização muito. Então você sofre ali um baque no começo, mas depois você consegue ali uma vitória, porque você consegue ali se independentizar dos Estados Unidos. Isso aconteceu com a Rússia. Quando impuseram sanções à Rússia, aí veja, o governo Biden, junto com a União Europeia, ele conseguiu convencer os europeus a isso. O que a imprensa falava, e eu lembro que eu falava aqui no Plantão Brasil, e tem uma coisa, que eu falo a verdade, não importa se perde seguidores. Eu lembro até que uma vez eu conversei com um amigo José, do Portal do José, que também fala sempre a verdade, ele falou, caramba, Thiago, se eu falar aí do caso da Rússia, isso, vamos lembrar, logo que começou ali o conflito na Ucrânia, eu perco seguidores, Thiago. Eu não ganho nenhum inscrito e ainda perco. Eu falei, tem vídeo que eu perdi mais de 500 inscritos, ô José, de um vídeo, só pra falar aí a verdade. E aí depois, tudo o que eu falei e que o José também falou, se concretizou. O que eu falei na época? Eu falei, essas sanções são um tiro no pé, eles estão abrindo caminho para a extrema-direita, vai ter hiperinflação na Europa e nos Estados Unidos, principalmente no inverno, porque os europeus usam o gás russo para se aquecer e para aquecer suas casas, a hora que o europeu que está pagando 50 a 70 euros mensais aí de conta de gás, menos 20 lá fora e o cara 20 graus, 25 graus dentro de casa para se aquecer. A hora que esse europeu começar a pagar 300, 400 euros de conta, prepara que a extrema-direita vai vir com tudo, tomar aí os votos dos atuais governantes. Dito e feito. E a economia russa vai colapsar? Não, a Globo está mentindo para você. O que aconteceu? A Rússia foi o país que mais cresceu aí na União Europeia, aliás, comparando com a União Europeia, a Rússia não é da União Europeia, comparando com os europeus nos últimos 3 anos, vários países europeus em recessão ou entraram em recessão técnica por algum momento, ou em recessão mesmo, economia dilacerada, inflação altíssima, o Biden não conseguiu chegar nem perto de se eleger, teve aí a humilhante façanha de ter que desistir no meio da campanha para colocar a Kamala Harris, que tinha melhores intenções de voto que ele, ela também perdeu, levou uma surra. Os atuais líderes europeus levam surras nas urnas, o Macron virou quase um ditador. O Macron, vamos lembrar que teve eleição na França para primeiro-ministro, a esquerda ganhou e o Macron nomeou como primeiro-ministro o 4º colocado na eleição. Isso é golpe. Contra a Constituição da França, tá? A Constituição prevê que ele tinha que nomear o primeiro. Ele nomeou o 4º. Dane-se a Constituição. Aí você vê, porque ele levou uma surra, o candidato dele ficou em 4º lugar. Isso é o tamanho da surra que levou. Pois bem, então o Lula viu isso tudo e falou, peraí. Os chineses, os países do BRICS já estão aí posicionados, pensando, se os Estados Unidos vêm aí no futuro impor tarifas aos países do BRICS e ameaçar os países do BRICS, vamos lembrar que o Brasil é importantíssimo no BRICS. Não apenas a ideia da criação do BRICS foi do Lula, como o Lula que indicou a Dilma como presidenta do BRICS, que é a pessoa que mais acelera a desdolarização no mundo, o principal trabalho dela. Então tá ruim para os Estados Unidos o Brasil tendo Lula como presidente. Seja Trump, ou seja Biden ou Kamala, ou qualquer um. E eu avisei aqui no ano passado. Se a Kamala Harris ganhar, ela vai tentar dar golpe no Brasil como o Obama deu, tá? Não pensem que não. Que a gente, axé Kamala, a Kamala, que bonita, que linda, tudo que ela fala, olha só, que falas maravilhosas da Kamala. Eu falei, ela vai dar golpe igual o Obama. É um sorrisinho assim, que legal, te abraça e pelas costas. É isso. A diferença do golpe do Trump para Kamala é que o Trump faz falando para todo mundo, à luz do dia.
gritando o que vai fazer. E os democratas, nessa política de Estado, não, eles te abraçam e te apunhalam pelas costas. É isso, ela dá um golpe ali midiático aí, talvez com o Congresso Nacional, nos mesmíssimos moldes do golpe de 2016, do golpe que teve na Ucrânia, do golpe que tentaram dar na Síria e não conseguiram e por isso fizeram guerra lá, do golpe que deram em vários outros países do mundo nos últimos anos. Isso que iam fazer. E você vê que quase todos os países que eles dão golpe terminam em guerra. O Brasil teve sorte de não terminar numa guerra. A Ucrânia e a Síria aí que o digam, o que aconteceu com eles depois dos golpes aí dos Estados Unidos. O Egito também entrou extrema-direita lá, teve golpe dos Estados Unidos. Enfim, vários países. Pois bem, o Lula está se posicionando dizendo, ó, pode doer um pouco para a economia nos primeiros meses se as relações com os Estados Unidos forem deterioradas? Pode, mas isso vai acelerar a nossa independência do imperialismo. Ele vai acelerar muito a nossa independência do imperialismo e do dólar. Nesse mesmo instante, a gente tem que contar aí também com a burrice de Donald Trump. Felizmente, ele é muito burro. O que fez Trump aí enquanto está ameaçando o Brasil? Aí você vê que vai dar bem errado o plano dele. Matéria da CNN, está em inglês, mas Trump considera novas sanções na Rússia. Enquanto fica cada vez mais curioso com o Putin. Ele resolveu criticar aí o Vladimir Putin. E aí o Putin respondeu dizendo que o Trump tá aí com problemas emocionais. Minimiza aí o que ele tá falando. Tá com muitos problemas emocionais. Chamou o Trump de desequilibrado. Aí o Trump falou, o Putin tá brincando com fogo. Se não fosse por mim, coisas muito ruins passariam com a Rússia. O que o Trump quer dizer é o seguinte, senadores que são bem radicais aí do partido dele estão querendo impor 500% de tarifa a tudo que for russo e impor aí com a Rússia o mesmo que fazem com Cuba, que qualquer empresa que faça negócio com a Rússia fique banida do sistema norte-americano. Ou seja, alguma empresa lá vai comprar gás da Rússia, então você está banida dos Estados Unidos, você não pode mais usar o dólar, você não pode mais ter conta em banco, em instituições bancárias dos Estados Unidos, você não pode mais transferir dólar para lá e para cá, você não pode. Ele está acelerando a desdolarização. Os russos olha, eles estão rindo à toa das sanções que o Biden impôs, e se o Trump impor aí mais sanções e mais tarifas, eles estão rindo à toa. Sabe o que aconteceu na Rússia depois que impuseram sanções e as empresas norte-americanas saíram? O Putin falou, quer saber? E lá na Rússia tem uma coisa que é muito viva, que é a memória da União Soviética. O Putin começou a colocar em vários dos soldados russos, eles levam bandeira da União Soviética e não da Rússia. E aí o Putin falou, vamos fazer igual na União Soviética, vamos estatizar tudo. Aí ele estatizou a fábrica da Coca-Cola, da Heineken, estatizou a produção do McDonald's, estatizou todas as lojas do McDonald's e colocou empresas russas no lugar. Aí sabe o que aconteceu no final do ano passado? Essas empresas ocidentais chegaram no governo russo e falaram, olha, a gente quer voltar. A economia da Rússia está boa, né? Os países europeus e dos Estados Unidos estão uma desgraça. A gente quer voltar. A gente pode voltar? Ele falou, claro que podem. Invistam e façam outra fábrica, porque a atual você já não tem mais, não. A atual já é de empresas russas, tá? Foi tudo estatizado, tá? Boa sorte concorrendo com as empresas russas agora, viu? Sabendo que o povo russo tá por aqui com vocês. Ótimo! Que no momento que a Rússia mais precisou, vocês abandonaram a Rússia e ficaram ali promovendo russofobia. Pronto, toma ali. Agora invistam aqui se vocês quiserem, é isso. Como o jogo virou. E aí, nesse momento em que o BRICS está aí avançando muito, em que a China está aí colocando investimentos em dezenas de países, a China está anunciando aí investimentos de mais de $1 trilhão, convertendo em dólar, né? Os investimentos são em yuans, ou na moeda do país, mas a maioria em yuans. Mas equivalente a $1 trilhão em mais de 50 países. O que você acha que vai acontecer? Esses países vão entrar ali num círculo, que vai ser o círculo que tem o BRICS, e o Brasil ali como, obviamente, um dos fatores principais nisso tudo. Esses países vão fazer negócios entre si. A China está promovendo industrialização dos países aí do chamado Sul Global, ou como quando eu era criança se dizia Terceiro Mundo, ou subdesenvolvidos, que era o nome mais bonitinho que inventaram, mas agora se chama Sul Global, né? Porque não é o sul do mapa, tem alguns países que estão no norte do mapa, mas Sul Global. E aí a China investindo nesses países industrializando, sabe o que vai acontecer? Eles vão produzir tudo que os Estados Unidos produzem. Absolutamente tudo. Só que, adivinha como? 10 vezes mais barato. E aí, toda a cadeia de produção dos Estados Unidos vai ser, sabe o quê? Obsoleta. Porque a China tem uma tecnologia muito mais avançada de produção industrial hoje. Muito mais avançada. E está
colocando aí em países onde a mão de obra é mais barata. E a China provou uma coisa que os países ocidentais nunca conseguiram. A China consegue ter é um país socialista, por isso consegue ter desenvolvimento com preços baratíssimos. A China não tem hiperinflação. As pessoas que vão na China, influenciadores, até alguns estadunidenses que eu já vi, o mais famoso é o iShowSpeed, que é um influenciador aí de futebol, ele foi para a China e ele falou, como é que tudo é tão barato aqui? Como pode vocês terem coisas tão avançadas e tão baratas? Nos Estados Unidos isso tudo custa 4 ou 5 vezes mais caro. Aí você vê o modelo capitalista ocidental não se sustenta. Precisa de muitos pobres, esse modelo. Já o modelo da China, eles socialista, e que segundo o ministro da economia chinesa, não sou eu, é um modelo comunista, porque eles estão a caminho do comunismo, pouco a pouco. O modelo aí comunista da China é como? Erradicando a pobreza, salários cada vez mais altos, mas os preços não acompanham a subida dos salários. Não tem aí inflação porque os salários sobem. Por quê? Porque o governo não deixa, tem que ter tudo por um preço justo. E aí o poder de compra da população é altíssimo. Inclusive o país onde mais há vendas e compras feitas online, disparado, mais de 10 vezes acima do segundo colocado, é a China. Alguns falam, mas a economia interna chinesa, pô, tá bombando a economia interna chinesa. 1,5 bilhão de consumidores. Sem pobreza, com a pobreza erradicada. Imagine isso. Imagine se o Brasil tivesse a pobreza erradicada com o tamanho da nossa população, como é dar um boom na economia, que é o objetivo aí do Lula, né? O objetivo de toda a esquerda, erradicar a pobreza. Infelizmente, temos aí alguns desafios que a China não tem, que é uma extrema-direita aí, temos os Estados Unidos que nos consideram o seu quintal, e temos aí entreguistas, só que esses entreguistas aí, prepare-se, Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro e outros, eles serão enjaulados. Nós venceremos, viu? Peço a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta contra essa corja maldita e falou!